Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujart e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos pessoas que querem se livrar, se libertar das compulsões. Conforme combinado, estamos aqui hoje para falar desse assunto. Vamos falar do programa de reinserção social, familiar e profissional. O pessoal já está entrando aí. E já vamos começar. Então, esse programa de reinserção social, familiar e profissional ajuda as pessoas que estão terminando o tratamento, estão reiniciando uma nova etapa da vida, e é esse o intuito de nós falarmos aqui, né? E hoje tive uma boa notícia. Um paciente meu passou na última etapa do processo seletivo para o emprego e ele estava dividindo essa experiência comigo, e ele falou que foi muito bom, né, ter feito o nosso curso aqui, feito o processo de reinserção social, familiar e profissional, que lá na hora da última entrevista do processo seletivo, foi perguntado para ele essa questão da liderança, né? Então, na primeira parte do processo seletivo, geralmente eles fazem o questionamento sobre as competências técnicas, né? E no final do processo, o que vai fazer a diferença são as habilidades emocionais. Como a pessoa vai trabalhar em grupo, em equipe, fazer parte desse novo time, né? Então, hoje no processo de contratação, as empresas estão se preocupando na qualidade dos relacionamentos, né? Então, há um tempo atrás, as empresas buscavam habilidade técnica. Hoje, já não tem o mesmo valor, né? Conta muito mais as habilidades emocionais e o relacionamento entre a equipe. E aí ele estava muito feliz, né, de ter conquistado e tal, e veio me agradecer, digo, que bom que está dando certo, que bom que a gente está acertando, né, o assunto. Então foi uma boa notícia, sinal que está valendo a pena. Gomes Amorim entrou por aqui, o Ítalo Lopes, o Walter Santos, a Ângela Menezes, José Caldiomiro e a minha amiga Melanie de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Então, quando a gente fala desse programa de reinserção, tem a reinserção social, a reinserção familiar e a reinserção profissional. Né? Esse rapaz, ele estava há um tempo fora do mercado, né? Por conta desse descontrole das compulsões, e agora ele está iniciando uma nova fase da vida dele. Então é muito interessante de ver
a empolgação, né? A gente fica até feliz de ver a felicidade do outro, né? Porque eles ficam assim motivados, empolgados e agora ele tem que manter isso, né? Agora a gente tem que fazer um trabalho para ele se manter nessa motivação, né? Então é um motivo que leva à ação. E quando a gente entende, a gente reconhece essa fase, né? Porque quando eu conheci ele, ele estava em um outro processo, né? Ele estava deprimido, desmotivado. Então eu estou olhando para um novo sujeito, eu estou vendo a transformação desse sujeito acontecer. E agora estou identificando uma parte desse sujeito que eu não tive acesso até aqui, né? E agora a gente vai ter que fazer um trabalho para manter isso, né? E isso a gente muda de fase, vamos para a próxima fase. Porque muda totalmente a rotina, o relacionamento, e aí nós temos que entender, fazer uma nova leitura desse novo quadro e mudar lá o nosso planejamento inicial. Então, no primeiro momento, nós tínhamos um planejamento desse sujeito que estava em casa sem muita coisa para fazer, e aí fica uma rotina do ócio, e aí a gente tinha que programar, né, manter ele na regra, norma e disciplina, então horário para dormir, horário para acordar, ajudar os afazeres de casa, manter a mente ocupada, né? Então muda totalmente o processo. Agora ele tem que focar no trabalho e o trabalho vai consumir 1/3 do tempo dele, né? Então 8 horas do dia ele vai ficar focado no trabalho, aí tem 8 horas para ele dormir, e o tempo que ele vai ter de sobra, as outras 8 horas, nós vamos ter que fazer um planejamento para direcionar isso, né? Porque aí as coisas vão acontecendo e ele tem que ter um planejamento de estudo. E quando a gente trabalha essas questões que o sujeito ainda não tem o trabalho, ele ainda não está trabalhando, ele não consegue entender o porquê que precisa todo esse planejamento, né? Porque a gente trabalha uma questão lá que ela é fundamental no processo. Então, muitas das pessoas que estão lá, eles estão sem se relacionar com namorada, com esposa, e às vezes eles estão sozinhos por conta daquela confusão mental que eles chegaram lá, né? Acabou perdendo o relacionamento. E muitos saem de lá já buscando um relacionamento. Então, quando eu estava comentando com ele hoje, que aí as coisas mudam. Então, um dia tem 24 horas. Se nós dividir esse dia em 3 frações de 8 horas, então 8 horas é para o trabalho, 8 horas é para o sono, e aí sobra 8 horas. Ele vai gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, sobra 6 horas. E aí todo o restante da vida dele, ele tem que administrar nessas 6 horas. Então tem um objetivo de estudar, fazer um curso, voltar para a escola, voltar para a faculdade, já vai comer aí essas 6 horas. E aí, se ele arruma uma namorada, se relaciona com uma pessoa, nós sabemos, né, pela prática, que quando entra uma pessoa na nossa vida, que a gente vai se relacionar, ela consome no mínimo 50% do tempo. Então, aquela pessoa que tinha todo o tempo e reclamava que não tinha nada para fazer, agora ela tem que arrumar tempo para as coisas básicas da vida. E a maioria
né, pela experiência, pelo tempo que eu faço esse trabalho, se complica na administração do tempo. Então é muito importante eu ter lá dentro do meu planejamento as prioridades. E priorizar, eu tenho que fazer uma lista das minhas prioridades e colocar primeiro as primeiras coisas. Qual é a maior prioridade? É uma pergunta que eu faço para eles. Daí alguns falam, minha prioridade é arrumar um trabalho. Minha prioridade é voltar a estudar. Minha prioridade é comprar um carro. E eu digo, não, prioridade, a primeira é você ficar bem. É você estar bem com você mesmo. É você não recair. É você permanecer na sobriedade. Uma pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada. Então, a prioridade número 1 é você manter a sua sobriedade. Porque não é o trabalho que vai manter a sua sobriedade, não é o relacionamento que mantém a sua sobriedade, não é a escola, o curso, a faculdade que mantém essa sobriedade. É a sobriedade que mantém tudo o resto. E aí começa a ficar mais claro. Né? Porque, perceba, então a pessoa está trabalhando, tem 8 horas de sono, sobra 6 horas. E daí nessas 6 horas ela tem que estudar, se ela vai estudar à noite, ela tem que namorar, ela tem que ir na reunião e ela tem que buscar uma espiritualidade. Tem que se virar nos 30. Tem que se virar nos 30. Entende? Então eu estou aqui prestando um serviço voluntário que eu presto nos grupos. Por quê? Porque eu já vinha de uma rotina. Então eu trabalhava, eu estudava e eu ainda ia no grupo. Então agora eu estou trabalhando, eu tenho o meu horário, meu tempo para estudar, para me aperfeiçoar, para me atualizar, para manter a qualidade do meu trabalho como profissional. Então eu tenho que cuidar também do meu trabalho. Eu tenho que manter esse meu trabalho. Eu tenho que cuidar da minha carreira como profissional. Então, percebe como o tempo vai. Por isso que as pessoas falam, como é que você está? Estou na correria. Porque eu tenho que administrar muito bem o meu tempo. Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho que ter o meu descanso para me render no meu trabalho, mas eu tenho a minha família, eu tenho as minhas obrigações aqui com vocês, no grupo, e a gente tem que se virar nos 30. Mas para aquele que estava lá sem fazer nada, é muita coisa já. Só o trabalho, porque vai cansar o corpo, e daí tem que descansar, e daí tem que cuidar da alimentação. Então nós temos que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada, vai ter o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Eu vou ter que começar, voltar aí, agora vou começar a fazer um exercício, fortalecer meu joelho, para mim começar a fazer meu exercício, a minha caminhada, já está vencendo essa questão da pandemia. Eu não voltei ainda porque eu ainda estou com um pouco de receio. Mas eu tenho que cuidar do meu corpo, Eu já sou um senhor de 53 anos, então eu tenho que manter o meu corpo saudável e funcionando, Porque a minha rotina de trabalho é uma rotina de um jovem aí de 27 anos.
né? Só que eu não tenho mais todo esse vigor, né? Eu tenho disposição para o trabalho, mas o meu corpo, ele já está sentindo, então eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Por quê? Por que eu tenho que fazer? Porque é bom para mim e por conta do trabalho que eu tenho. Eu não vou dizer para um outro fazer algo que eu não esteja fazendo, que eu não experimentei, que eu não testei antes, né? Porque funciona. Né? Eu fazia minha caminhada, depois começou a doer o meu joelho, agora eu vou ter que fortalecer o meu joelho para voltar a fazer a caminhada. Mas para mim poder fazer o meu exercício, a minha caminhada, a minha corrida, eu vou ter que arrumar um tempo. Então eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para fazer isso, 1 hora e meia. Aí eu chego em casa e tal, tomo um banho e vou para o trabalho. Percebe? Como se tiver um planejamento e você entendeu que precisa ter regra, norma, disciplina, você começa a equilibrar as coisas. Senão você sai desse lugar aqui que não tinha nada para um lugar que tem tudo, e aí tem que ter o equilíbrio. E para conseguir esse equilíbrio, se você tiver um método, uma técnica, é muito mais fácil. Então agora nós vamos, no caso desse rapaz, a gente vai mudar de fase. Vamos ver se ele tem toda essa boa vontade mesmo. Meu amigo Osmar também entrou por aqui. Está assistindo. A Sônia Veg, o Igor Joviano, Cristina Kojima. Sejam todos bem-vindos. Então, quando nós entendemos que o nosso bem mais precioso é o tempo, nós temos que olhar para o tempo. E temos que administrar o nosso tempo. Porque é como você olha para o tempo que você tem, é desse lugar que vai sair a sua qualidade de vida, é desse lugar que vai sair a qualidade dos seus relacionamentos, é desse lugar. Né? Para você estar bem lá, lembra? A habilidade que as empresas buscam são habilidades emocionais. Então, uma pessoa que não dorme o suficiente, que está sempre na correria, que sempre está faltando tempo, como que vai ser essa habilidade? Eu sei que você já teve a experiência, a maioria da minha audiência aqui são de pessoas já maduras, tá ligado naquele seu amigo do trabalho que está sempre estressadinho, aquele que surta com facilidade. Você sabe por que que isso acontece? Por conta dele não saber lidar com o tempo. Aí aquela pessoa que tem pouca paciência, não dorme direito, tem uma oscilação muito grande no humor. Como que vai ter sobriedade no relacionamento com uma pessoa assim? E se essa pessoa está prejudicando o andamento lá da equipe, do time, ela vai ficar na reserva. Ela vai ser afastada do time. E essas pessoas, né, principalmente os mais jovens, eles não entendem o processo inteiro, o todo, né? Não entendem o porquê daquilo. Mas depois dos 50 anos a gente sabe o que é uma noite mal dormida, né? O sono ele é fundamental. Porque é nesse período de 8 horas do sono é que vai ser restaurado aí todas as células, todas aquelas inflamações, tudo aquele desgaste que o seu corpo teve durante o dia, à noite, tudo lá vai ser consertado para você acordar pronto para a próxima.
Por isso que a gente tem a sensação, né? A gente está lá desgastado, a nossa célula tá intoxicada, tá cansada, e aí no outro dia a gente toma um banho, dorme ali o suficiente, alguns é 8 horas, outros é 6 horas, e no outro dia tá pronto para a próxima. O sono ele é fundamental. E é o sono que é a melhor régua para você medir como está a sua psique, como que você está mentalmente. Então a gente tem que prestar atenção. O autoconhecimento ele parte desse lugar. Eu tenho que olhar para esses 3 eu. Eu corpo, eu mente e eu espírito. É por isso que a gente repete lá. No processo de recuperação, nos 12 passos, se fala primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Algumas pessoas acham que isso é egoísmo. Pô, ela só pensa nele, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Mas é eu corpo, eu mente e eu espírito. Eu tenho que cuidar da minha essência. Então tem aquilo que é necessário. Olha aqui para mim, que é importante. Se você tiver um papel e uma caneta, escreve aí. Tem um ensinamento de São Francisco de Assis. Ele fala o seguinte: faça primeiro aquilo que é necessário. Depois de você fazer o necessário, você faz aquilo que é possível. Quando você fizer o necessário e o possível, você vai fazer aquilo que é impossível. São Francisco de Assis. Legal, né? Então, qual que é a sua necessidade? Qual é a sua prioridade? Isso tem que estar claríssimo para você. O que é necessário você fazer no seu dia? O que é importante para você estar bem, estar equilibrado? Ter uma vida sóbria? O que você precisa? Eu posso ter o maior trabalho, estar cansado, mas eu sempre falo para Cristina, diga, eu tô legal, tô feliz porque eu tô conseguindo dormir. Eu canso durante o dia, mas no outro dia eu tô zerado, com a pilha carregada. Agora eu me preocupo quando mexe no meu sono. Então, se mexer no seu sono e mexer no seu apetite, na sua alimentação, algum problema tem. E a pessoa que tem o sintoma da compulsão, a pessoa que mentalmente ela não está bem, são 3 aspectos que vai mexer. É o sono, o apetite e a libido. Sono, apetite e a libido. Inclusive até o medicamento que é, né, o psicotrópico que age no cérebro, na mente humana, ele vai também influenciar nesses 3 lugares, no sono, no apetite e na libido. E a libido também é essa questão da sexualidade, mas é o ânimo, a força, a energia que você tem. Então, tem a timidez e a pessoa que está com dificuldade na libido,
tem diferença entre a timidez e a inibição. Uma pessoa inibida, falta libido. Sabe aquela pessoa que é inibida, que ela fala baixinho, tranquila, sem energia, parece que está meio chapada. Isso é inibição. Falta ânimo, falta força, coragem. Isso é um sintoma. Assim como a timidez também. Mas tem diferença entre a timidez e a inibição. Isso pode ser biológico, pode ser um baixo nível de testosterona. Aí aumenta o nível de cortisol. Cortisol e a testosterona não. E dentro desse curso que a gente faz, a gente explica isso, que você pode mudar a sua fisiologia. Então, se você ficar numa posição de poder, por exemplo, sei lá, você fazer isso, yes, yes, ou as mulheres ficar que nem a Mulher Maravilha, botar a mão na cintura, que nem o Cristiano Ronaldo quando vai bater falta, ali é para aquela posição ali, a mudança fisiológica causa uma mudança no organismo. Aumenta o nível de testosterona, que dá aquela sensação de poder, você fica aqui. E aí você manda essa mensagem para o organismo e ele começa a produzir isso. Por isso que mesmo você vivendo uma situação difícil, desfavorável, é bom você manter a sua fisiologia positiva. Mesmo que estiver dando tudo errado, a gente tem que buscar alguma coisa positiva. Eu tenho esse pensamento comigo. Aprendi a pensar assim. Se der errado, por algum motivo, que eu cheguei atrasado, eu não fico com raiva, eu não fico ali, que porcaria, acabou com o meu dia. Eu penso que aquilo foi para o meu bem. Eu penso que o universo está trabalhando a meu favor. Eu penso que aquele atraso, aquilo que deu errado, foi um livramento. Porque se eu fosse, poderia acontecer algo pior. E aí eu fico em paz comigo mesmo, meu nível de cortisol fica ali equilibrado e eu não fico ali me prejudicando. Então essa pessoa muito negativa, muito para baixo, ela está causando, vai adoecer. Por isso que eu tenho que ter habilidades mentais, psicológicas, para fazer um trabalho de equipe. Imagina você é um líder que é pressionado, trabalha sob pressão, se você não tiver competência emocional para lidar com os reveses da vida. Surta. E aí tem o exercício físico ajuda, o sono ajuda, a alimentação ajuda, tomar bastante água ajuda, oxigenar o corpo, o cérebro. Mas para aquela pessoa lá que acha que não é esse negócio de corpo, mente, espírito, isso aí é coisa de budista. Eu não sou budista, eu sou vida louca, né? Por isso que o estresse, né? A depressão, a bipolaridade, a ansiedade são as doenças do século, né? As pessoas não sabem lidar com isso, com essa correria, com o dia a dia.
Só você olhar, se você fica em casa, só você olhar o seu marido quando ele chega, a sua esposa quando chega da rua, o seu filho. Chega numa velocidade assim. A gente sente isso quando vai na clínica, na chácara. Então aqui fora é acelerado. E daí lá é uma paz. O pessoal parece que fica em câmera lenta lá. Eu tenho que esperar, eu chego lá, eu espero 10, 15 minutos, tomo um chimarrão, dou uma volta, para mim entrar na mesma sintonia daquela galera que está lá nesse ambiente. Nesse ambiente é uma outra energia, uma outra velocidade. Nós temos uma tendência de chegar lá acelerado, e daí fala alto, e daí fala rápido. E lá não, lá é. Então o autoconhecimento ele é fundamental para você ter qualidade de vida. Ele é fundamental no relacionamento com o outro. O autoconhecimento é fundamental na questão profissional. Porque você sabe qual é o seu limite, até onde você pode ir. Porque se você já tem essa vida aí, seu tempo está cheio, sua agenda está cheia, e daí você chega lá, o trabalho é importante para você, daí o seu chefe pede para você ficar um pouco mais tarde ou ir trabalhar no sábado. E aí você tem que ter uma lista de prioridades. Senão você vai ficar devendo. E nós que somos pais, que somos mães, a gente sabe disso tudo. Ah, devia ter ficado mais tempo com meu filho. O epitáfio, né? Eu devia ter amado mais, ter beijado mais. O tempo é o tempo. O tempo, ele é cruel. O tempo não para. Então a gente tem que ter essa habilidade de aprender a lidar com o tempo. E isso começa de dentro para fora. Então o autoconhecimento é esse olhar para dentro. Então, se nós não partirmos do autoconhecimento, nós vamos ter dificuldade de planejar, de saber o que é prioridade, de saber o que é importante para esse sujeito. Então, todo esse processo de reinserção social, familiar e profissional, nós vamos ter que passar também pelo autoconhecimento. Como que é lá na sua casa? Tem que ter uma rotina. Então, se o seu tempo é escasso, tem que ter uma rotina. Né? Na minha casa aqui, a gente tem uma rotina para acordar, para dormir. Para tomar banho, para tomar café. O horário que um tem que pular da cama, depois o outro, tem que ocupar o mesmo banheiro, o mesmo chuveiro. A hora que um sai, a hora que o outro sai, a hora que um chega, a hora que o outro chega. Temos que programar. E tem que deixar organizado. Por quê? Porque é o tempo. Se tirar 1 hora do meu sono, vai fazer diferença. Ah, mas vai fazer diferença no seu sono? É, no sono e no dia todo. No dia todo. Só você ficar um dia aí sem comer e você toma água, que vai baixar a sua pressão, você vai ficar tonto, você não vai. É a mesma coisa. Então eu tenho que olhar para isso tudo. E para quem nunca olhou,
É muito fácil a gente se enrolar. Por isso que a gente tem que começar. Mas por que essa disciplina toda se eu não estou fazendo nada? Por que eu tenho que acordar cedo para ficar sem fazer nada? Eu ouço isso direto. Por que eu tenho horário para dormir se amanhã eu não preciso levantar cedo? Para preparar o seu corpo. Mas você quer arrumar? Não, é o meu sonho. Eu estou rezando, estou mandando currículo. Então, você tem que preparar fisiologicamente o seu corpo. Aí o universo entende e até, de repente, te dá uma oportunidade. Mas o seu corpo inteiro tem que querer. Não adianta você ficar lá dormindo até 11 horas e rezando, orando, fazendo promessa. Tem coisas que é assim que funciona. Que é a história lá do padre, né? O padre estava fazendo lá no Nordeste, fazia 6 meses que não chovia, daí o padre fez uma novena para chover, para ajudar o povo que estava sofrendo. E daí, mas o padre pediu só para aquele povo que tinha fé mesmo para ir na igreja para rezar. E aí se reuniu o povo e foram lá. Aí o padre estava esperando na porta. E aí ele falou que tinha só, lá naquela turma toda, só tinha uma pessoa que tinha fé que ia chover. Que foi a pessoa que levou o guarda-chuva. É mais ou menos assim. A gente tem fé e reza tudo, mas não está preparado para quando acontecer. Por isso que a gente tem que pensar bem antes de pedir, porque vai que dá certo. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede. Tem que estar preparado. Tem que ter planejamento. Porque as oportunidades, elas vão aparecer. Mas para quem está preparado. Quem está preparado vai ser beneficiado pela oportunidade. E aquele que não tiver, tem que esperar a próxima. E a próxima, e a próxima, e a próxima. E tem gente que está na fila, esperando o seu próximo. Tem gente que está na fila, esperando o seu próximo, mas quando chega na vez dele, cai o sistema. E daí a gente tem que olhar para tudo isso e tentar organizar, né, tudo isso. Certo, meus amigos e minhas amigas? Então amanhã a gente vai retornar aqui com o nosso quadro da codependência no divã. A minha amiga Maria vai estar aqui. Ela é uma pessoa muito legal, muito agradável. E ela vai dividir aqui conosco a sua experiência, né? Ela passou por todo esse processo com o filho dela, esse processo de reinserção. Ela me ajudou a escrever o livro, ela é filósofa, né? O filho dela está super bem. Então, quarta-feira é ela e na outra quarta vem o filho dela. O filho dela é o Márcio, que é o coordenador lá da chácara onde eu trabalho, do Gábata. Ele está lá há 3 anos trabalhando conosco e eu conheço já a Maria todo esse tempo. Então, ela vai vir aqui dividir conosco a sua experiência nesse processo todo, as dificuldades, as mudanças, como está hoje. E na próxima quarta-feira vem o filho dela também. Então, se você amanhã não vai assistir o jogo, volta aqui no mesmo horário, às 21h15, nós vamos estar aqui para falar da codependência no divã. Certo? Então nos encontramos amanhã às 21h15. Espero você aqui. Um forte abraço. Até lá e se cuidem.